Hoje a gente vai ter bastante coisa para falar. A gente teve um meetup aí no meio da semana passada que foi muito legal. A gente falou bastante sobre o uso do Fiori, ou o não uso do Fiori, a adoção do Fiori. E acho que a gente tem bastante insumo, além de responder as perguntas que tiveram no chat. E vamos falar mais um pouquinho também dos nossos usos de casos de Fiori dos nossos clientes, né? A gente está batendo aí 25 clientes. A gente tem bastante coisa para falar. Só um cliente ele desenvolveu mais de 80 aplicativos, né? Só da área de RH. A gente tem muita coisa para falar, então a gente tem aí 1 hora para a gente bater um papo. Vamos começar com as perguntas e respostas do nosso meetup, Rogério? Vamos lá. Teve uma pergunta aqui perguntando sobre a questão do BTP e dos apps, né? E uma coisa que a gente tem visto muito nos clientes é a dúvida, mas eu quero usar a Fiori, eu sou obrigado a usar no BTP, eu preciso estar na cloud. Não. A gente tem vários casos de clientes que preferiram não usar o BTP. É uma boa recomendação? Mas tem vários casos de clientes que estão usando via Fiori Launchpad. É uma boa prática também. Você fica restrito, com o Fiori Launchpad, você que vai manter a atualização do SAP i5, a empresa que vai controlar a versão do SAP i5. Porém, é uma outra forma de você já fiorizar, mesmo a tua empresa ainda não ter ido para o BTP. BTP tem vantagens? Tem. Tem o Workzone, você já tem sempre a última versão do SAP i5 deployada. Porém, é uma decisão da empresa. É possível você fiorizar todo o teu processo sem você estar dentro do BTP. E a pergunta, mas eu vou perder se eu quiser depois de migrar para o BTP? Não, a gente também tem feito essa passagem. O cliente começa no Launchpad e depois ele vai para o BTP e não existe perda do que foi desenvolvido. Eu posso dar uma contextualização, Rogério? Só fazer um passo atrás, explicar o que é o Fiori Launchpad e o que é o BTP, né? O Fiori Launchpad, na verdade, é um wall, né? É um mural que você publica todos os aplicativos local, né? Não é na cloud. Ele até pode ser na cloud, mas ele não é na cloud do BTP, como a gente chama da SAP. E você consegue herdar todos os seus acessos, todos os seus perfis e tudo que foi definido pelo teu Basis dentro do seu próprio SAP. E ele já é preparado para publicação de aplicativos Fiori. Já o BTP é uma nuvem da própria SAP que tem uma série de aplicativos lá dentro e que você também pode publicar aplicativos, correto? Correto. Então, assim, eu acho que a decisão de publicar ou no Fiori Launchpad, de novo, que é o próprio wall, o próprio mural de publicação do cliente e não da cloud, ou de ir para a cloud, é uma decisão própria do cliente. Também acho que tem a ver com custo, né, Rogério? Porque você publicar no BTP tem um custo, você tem que pagar, e o Fiori Launchpad ele vem by the book, embedded dentro do seu... Fala um pouquinho sobre isso, Rogério. Então, isso também é uma coisa que tem que avaliar, né? Teve até um artigo agora do Fernando Pena, que era os custos ocultos das clouds, ele mostrando, né, que na verdade, por exemplo, ele deu um exemplo que a cloud da AWS, você não paga para trazer dados para ela, mas qualquer consumo de dados você paga. Então é sempre importante saber o que você está botando no BTP, como é que você está pagando, não só a questão de licença, a questão de tráfego. Então, realmente, isso que o Marcelo falou é importante, tá? O Launchpad, ele já faz parte da licença, parte da tua licença do S4, ele já está embutido lá dentro quando você comprou da licença do S4, não tem um custo adicional e você vai estar pagando. Agora, você precisa realmente avaliar o que é melhor. Você votar numa zona do BTP, você tem a questão de estar com mais segurança, você está dentro de uma nuvem que exclusivamente para isso, que tem um Cloud Connector dentro do teu S4, ou você pode publicar. Aí é uma questão que acho que vale a pena a empresa olhar o custo e a arquitetura de segurança. Boa. E outra coisa, qual é a maior vantagem ou desvantagem, ou se há algumas diferenças entre você publicar no BTP e no Fiori Launchpad? Você vê algum tipo de
como eu disse, vantagem ou desvantagem? Assim, a vantagem, assim, eu vejo vantagem de você estar no BTP, porque você está sempre, você não precisa se preocupar de uma atualização do teu SAP i5 dentro do teu S4, até porque hoje em dia a própria SAP recomenda que o Launchpad, todo o gateway, esteja dentro do embedded no S4, então quer dizer, se você precisar subir uma versão do SAP i5 porque achou um erro de componente, porque a SAP tem que aplicar uma nota, ou porque já que ficou deprecated e aí você precisa subir, até para trazer uma feature nova, quando você está no teu Launchpad, tudo, você tem que usar a versão do teu. Então você tem que a empresa tem que ter um plano para estar subindo as versões do componente SAP UI, SAP UI. Quando você está no BTP, não. No BTP você está direto com a versão mais nova de SAP i5. Sempre? Sempre. A SAP sempre deploya lá, você pode escolher quando você vai deployar, mas você sempre tem a opção de escolher a última. Agora, tem a questão também, um ponto que é a questão do perfil, né? O BTP, você pode gerenciar... No Launchpad, você gerencia os perfis com os perfis do teu S4. Quando você está no BTP, na verdade, aquilo ali é uma outra forma... Você também tem como gerenciar perfil, mas você tem uma outra forma de gerenciar perfil. E aí vale muito a pena, quando você ir para o BTP, você está muito preocupado de os teus aplicativos também estarem respeitando o perfil. Então... Porque quando você está no Launchpad, muitas vezes só o controle de catálogo e grupo já é suficiente. Como você vai estar no BTP, vale muito a pena você não ter só esse controle de catálogo e grupo e você também fazer o controle no próprio aplicativo. Legal, até porque no BTP você também tem que configurar uma série de outras coisas, não só, como você disse, catálogo e grupo, né? Você tem que configurar o que a pessoa pode usar, o SAP Start, que é o aplicativo que a SAP disponibiliza para você, ele já é preparado para usar no BTP. Então, assim, você tem que se preocupar com outras coisas também, né? Mas o SAP Start também é uma vantagem, né? Na verdade, ele se torna um aplicativo nativo para o teu celular. Na verdade, você recebe um ícone no celular e tudo que você vai fazer, você fica debaixo dali. Então, na verdade, isso também é um ponto bem positivo do BTP. A SAP recomenda muito você ir para o BTP. A gente sabe que tem que orientar a empresa, cada um avaliar a sua situação, custo, mas é uma opção muito boa. É uma opção muito boa. A gente tem exemplo da Tachyonics de clientes que iniciaram pelo Launchpad, tomaram a decisão, migraram foi lift and shift. Tipo, não teve retrabalho nenhum e a solução continua deployada lá. Excelente. Vamos para outra? Vamos embora para outra pergunta. Deixa eu levantar aqui a próxima pergunta. Um segundo. Queria que você mostrasse aí pro pessoal a nossa nova caneca. Opa. Da Tachyonics com o selinho do SAP Partner e também, a partir de hoje, a gente está na Google Marketplace, que é que os clientes vão poder usar e os créditos que eles têm no GCP para comprar a nossa infraestrutura. Teve uma pergunta aqui do Wanderson da Ecatu, que é no último meetup, que foi bem interessante. A questão... Wanderson é fã número 1, hein? Que foi bem interessante, que foi a questão do freestyle com o Fiori Elements e a questão de como a gente está enxergando isso, né? Como a gente está vendo o mercado sobre freestyle e Fiori Elements. No último ABAPConf, que eu recomendo, a gente vai botar o link também do ABAPConf, tem muitos vídeos lá, é um projeto que um dos que idealizam é o Tobias Hoffman, que também escreveu no nosso blog. A gente já traduziu alguns artigos dele, e eles terminaram a ABAPConf do ano passado, final de 2024, com uma frase que me impressionou. O desenvolvedor ABAP, desculpa se tiver algum erro na minha cabeça de tradução, mas a ideia geral era, o desenvolvedor ABAP, ele nasceu full stack e ele é full stack. E aí, por que eu estou trazendo essa frase? Essa frase tem exatamente a ver com a pergunta do Wanderson. Por quê? A gente, nessa jornada de SAP, de R3, NetWeaver e S4, estamos falando aí de 20 e poucos anos. E a gente viu que nos primeiros, talvez, 10 anos, 15 anos, o ABAP era completamente full stack. Quando a gente falava full stack, você fazia a lógica ABAP e você usava o WebV to Display. Depois surgiu ferramentas como o WebDIM para o Java. Aí o ABAP deixou de ser full stack, ele fazia as RFCs,
e o WebGYM para o Java tinha um conector de RFC, se conectava com a RFC, ia lá e fazia toda a parte visual dentro do WebGYM para o Java. Aí a SAP depois deu um passo para trás de novo e falou, não, a gente vai agora usar o WebGYM para ABAP. Aí o ABAP voltou a ser full stack nessa jornada. Então o desenvolvedor ABAP ele usava as transações de WebGYM, fazia as telas, mas tudo era dentro do ABAP. E a própria questão da tela também era você não ter, tinha alguns paradigmas, não ter código navio, você fazer tudo no controle, o controle está sempre endereçado ao back-end. E aí depois surgiu algumas ferramentas nesse meio tempo, e aí veio o FPM, que também não vingou, pelo menos aqui no Brasil, e depois veio o SAP i5, né? Aplicações de Like Fiori. E a gente vê que dentro do Fiori, a gente vê que já tem mais ou menos, acho que 11 a 12 anos, a primeira entrega de SAP i5, né? A primeira liberação do framework. E a gente vê que não avançou como a SAP gostaria. Então, uma visão nossa é que o Fiori Elements, o conceito de Fiori Elements, ele, na verdade, não é só um paradigma de desenvolvimento. Na verdade, ele traz para o ABAPer, de novo, a camada de visual, de apresentação. Por que isso é importante? Porque, na verdade, você vai fazer o CDS View, você faz o CDS Annotation, aí tem divisões que você faz um CDS só de Annotation, você bota as anotações dentro do próprio CDS, mas, de qualquer maneira, o CDS, o artefato ABAP, que é que vai entregar a camada de tela. Então, na verdade, quando eles terminaram essa frase, para mim foi emblemático lá na ABAPconf, que eles falaram, volta-se o conceito de que o desenvolvedor ABAP, ele é full stack. Então, na verdade, quando a gente, durante um período, a gente falava, não, tem um ABAPer, tem um pessoal que cuida do gateway e tem um desenvolvedor front-end. Para um projeto de SAP, tinham 3 desenvolvedores para cuidar de uma demanda. Agora, a gente fala, não, esse desenvolvedor ABAP vai cuidar de tudo. Então, isso eu acho que é um ponto positivo, tá? De a gente estar fazendo. E aí, na verdade, isso é opinião, tá? Isso é coisa que a gente tem visto em conferências, Agora, um fato que não é opinião. A gente comparou tudo que a SAP entregou de 2020 dentro do standard e dos aplicativos standard de 2020 até 2024. O que a SAP mais que dobrou o que ela entregou em standard em Fiori Elements, e ela cresceu em 25% só do que ela entregou em Freestyle. Isso quer dizer, a própria SAP no desenvolvimento dos aplicativos standard que vão vir dentro do S4 2024, da versão 24, 25, ela prioriza o desenvolvimento do aplicativo standard em cima do Fiori Elements. Então isso quer dizer, é um indicativo para o mercado de que esse é o caminho. Porque se a SAP está priorizando nos laboratórios dela, nos centros de desenvolvimento dela, entregar o Fiori Elements, quer dizer, para que ela está fazendo isso? Não é uma questão de economia, é uma questão de conceito. O desenvolvedor ABAP que vai ser dono de toda a aplicação, não vai ter mais essas três pessoas cuidando de uma aplicação. Então isso é importante para a gente entender o caminho que a SAP está indo na linha de desenvolvimento. Mas você acha que isso tem a ver, Rogério, com a parte que o mundo sonha o back to standard, né? Mas não dá. Então, a SAP pode desenvolver as melhores práticas, os processos, tudo direitinho, mas no final do dia, a gente deveria usar esses artefatos que a SAP desenvolve e projetou para serem usados, mas tem uma customização em cima deles, né? Como é que você acha como é que você acha, não? A gente já sabe como é que a Tachyonics ajuda nesse processo. Você consegue contar um pouquinho? Vamos falar. Então, assim, a gente tem participado de vários projetos de migração para S4 e depois da migração, né? O que a gente fala, né? Back to standard, tem alguns que acontecem durante a migração, tem alguns que acontecem pós-migração. E assim, na verdade, o que a gente sempre recomenda ao cliente, por mais que a gente seja uma plataforma que acelera a extensibilidade dentro do mundo Fiori, a gente sempre recomenda ao cliente, olha o que o standard te oferece, vê se é viável você usar, vê se faz sentido para o teu negócio você usar. Se você olhar o standard e você olhar e falar, pô, esse standard aqui ele me atende, mas eu preciso fazer uma extensibilidade. Aí a segunda pergunta que a gente sempre faz para o cliente, a extensibilidade que você tem para fazer é dentro da camada de apresentação ou na camada de negócio? Esse app foi projetado para ter uma extensibilidade? Tem vezes que você abre dentro do Fiori Library, você vê que tem alguns que são projetados só para ter camada de apresentação, alguns são camadas de back-end, alguns em ambos, e alguns não são projetados.
Então, aí nesse momento que a gente fala, e aí a gente fala, né? Na verdade, o negócio não se adapta ao SAP, né? O SAP tem que se adaptar ao negócio, porque na verdade, muitas vezes a regra, aonde está o diferencial da empresa, não dá para ele mexer no diferencial da empresa para se adaptar ao SAP. Então, na verdade, a gente tem que, dentro do Kyuin Core, a gente tem que fazer o código se adaptar à necessidade do cliente. Agora, sempre respeitando os melhores paradigmas do Kyuin Core. Mas a gente sempre recomenda, né, que o cliente ore sempre o standard, veja se o standard atende, veja se dá para usar até uma extensibilidade padrão da SAP. E caso não dê, realmente, tem cenários que não vai dar. Então, a gente vai lá e traz uma forma de extensibilidade dentro do Kyuin Core, que na verdade é um paradigma de desenvolvimento. Não é que eu uso o Kyuin Core, eu não posso criar um CDS. Não, você deve criar um CDS, um custom CDS. Está na própria apresentação da SAP. Mas você não deve alterar um programa standard, você não deve mexer em algo que impacte o teu upgrade. Porque os upgrades agora vão ser diferentes do que era no NetWeaver, que ocorria com uma janela de tempo muito maior. Os upgrades agora vão ocorrer de forma acelerada. Porque a quantidade de inovação que a SAP está trazendo é uma quantidade absurda de inovação. Então, na verdade, você não pode estar fazendo upgrades com janelas muito longas. As janelas têm que ser apertadas. E para isso, você tem que estar no Kyuin Core. Senão, cada vez que você tiver que parar para fazer um upgrade de um projeto de um ano, o próprio upgrade no ano seguinte já tem que começar de novo. Até porque o fato de estar na cloud, né, Rogério, você tem muita vulnerabilidade de segurança. Então, se a SAP hoje descobre uma vulnerabilidade, você tem que subir. É mandatório você subir, senão você fica com uma porta aberta, uma coisa que você, de repente, teria a opção de esconder atrás de uma DMZ, de uma VPN, alguma coisa para você acessar. Hoje você está na cloud, na SAP, então você precisa subir uma nota, alguma coisa, ou até uma versão on time para poder ficar up to date com todos os requerimentos da SAP, tanto de segurança quanto de inovação. Exatamente. Hoje não é mais opcional. E além desse ponto, também a questão de inovação. Então, a gente que trabalha já com o SAP há mais tempo, esses cabelos brancos que não escondem, a gente está vendo dos últimos 5 anos, eu até conversando com uma pessoa da SAP, falou que o termo que ele usou realmente me marcou. Ele falou assim, há 5 anos atrás, ele falou, a SAP se transformou numa empresa de tecnologia. Por que isso aí? A gente sempre viu a SAP como uma grande empresa de negócio, de processo, negócios empresariais, e a gente via muito pouco sendo entregue. Para quem trabalha já há muito tempo, a gente, durante muito tempo, fez o desenvolvimento igual. A BAP, a IVV, desculpa, até para quem é mais antigo, a BAP online, depois a BAP, a IVV, e não mudava. Você ficava 5, 6, 7, 8, 10 anos trabalhando nisso e continuava. Depois veio as tecnologias, a Abidjan para o Java, a BAP, mas elas tiveram janelas grandes de desenvolvimento. E agora não. Agora a gente olha, a SAP já está falando de Web Components, são muitas coisas que ela está entregando em paralelo. Isso também é uma coisa que perguntaram, né? Eu vou me estender na pergunta, mas isso também perguntaram como é que a gente deveria estar abordando, tá? Aí eu volto a repetir, a nossa visão, pelo que a gente tem assistido, é o Fiori Elements, as anotações. Aí eu até só que eu terminar a pergunta passada. Por que isso? Por que não ir para uma Web Components que eu poderia estar chamando desenvolvedores de React fazendo? Existe uma questão que a SAP está enxergando também, e a gente tem visto isso, é a manutenção. Então, a gente está saindo agora, muitas empresas estão saindo do projeto de migração para S4, continuam com as suas telas em SAP Guia, só que agora elas têm que se atenar que quando ela vai entregar alguma coisa em Fiori, ela agora vai ter uma camada back-end, uma camada gate e uma camada Fiori. E ela, quando der manutenção, ela vai começar a entregar projetos, um atrás do outro de Fiori, vai começar a fiorizar as soluções, vai começar a fiorizar as soluções. Daqui a 5 anos, quanto código ela vai ter? 3 vezes mais código que ela já teve no passado. Porque no passado ela só tinha o código back-end e sempre display via AVV. O AVV era uma solução standard SAP, ninguém dava manutenção no componente AVV. Agora ele tem código ABAP, código Gateway e Fiori. Se ela não começar a pensar que, beleza, daqui a 5 anos eu vou ter 1000 projetos entregues em Fiori, o que eu vou fazer com esses 1000 códigos? Eu vou subir uma versão, eu vou revisitar os meus 1000 códigos, vou ter que abrir meus 1000 projetos e ver se alguma coisa quebrou, ficou deprecated, alguma coisa mudou. Vai ser um verdadeiro inferno astral.
Então, quando a SAP fala, olha, eu estou entregando a solução standard, Fiori Elements, você vai na BAPConf, é Fiori Elements. Por quê? Não é só porque o pessoal gostou desse paradigma de desenvolvimento, porque tem uma questão muito mais profunda. É a melhor forma de você desenvolver, olhando para dar uma manutenção daqui a 5 anos. Eu brinco muito aqui com o Marcelo, com o time, que quando o pessoal vê a gente entregando um aplicativo da Tachyonics, a gente tem alguns exemplos, a gente pode disponibilizar alguns links no YouTube depois, a gente faz um app em 5 minutos. A gente entrega um dashboard em 10 minutos. Aí, pô, caramba, isso é disruptivo. Eu falei, olha, se você acha que se isso é o mais disruptivo, é que você ainda não viu a nossa modificação, a nossa manutenção. Se o app foi entregue em 5 minutos, a manutenção vai correr em 3 minutos. Se o dashboard foi entregue em 10 minutos, a manutenção vai correr em 2 minutos. Porque todo mundo aqui já trabalhou em projeto SAP, sabe que você recebe... Change request. Change request. Esse é fatídico para os gerentes de projeto, porque isso transforma em custo e alongamento de prazo. É fatídico para o desenvolvedor, que tem que muitas vezes refatorar o código porque muda o requerimento do cliente. E se quando você começa a ter muito código, você tem que começar a refatorar tudo. E aumenta prazo, aumenta custo, aumenta tempo, aumenta complexidade. À medida que você começa a usar a anotação para você desenvolver, você começa a entregar uma coisa que você consegue fazer modificações num tempo mais curto do que você criou. Então, para mim, o grande paradigma da SAP está batendo nessa tecla e está desenvolvendo em cima dos estándares dela nessa tecla, é porque ela sabe que vai vir modificação no futuro e que essa modificação também tem que ocorrer, ela não pode mais dar um prazo de 5 anos para revisitar os códigos dela. A palavra não é revisitação, mas esse processo de revisitar vai ser constante, porque os processos de negócio alteram. Isso você precisa ter uma solução que permita a modificação de forma rápida. Deixa eu pegar também uma coisa que me impressiona muito, que muitos clientes nossos pedem, que é a simplificação de alguns processos padrão SAP. Posso falar IVL31N, Miro, Migo, e o maior pedido que eles têm de uma customização eu não preciso preencher tantos dados assim para tirar uma nota, para fazer uma aprovação. Você pode explicar um pouquinho como é o nosso processo em cima desse standard, Rogério? Eu acho que é uma coisa que o cliente adora e a gente também já tem uma grande expertise nisso. Então, obrigado pela pergunta. A gente tem passado muito por isso, tá? Nesse primeiro, vamos chamar, a gente acredita que existe uma jornada, tá? Na verdade, você fiorizar não é um projeto, então nessa primeira jornada, os clientes que vão para o S4, mesmo que não estão no S4, já pediram também isso, quando já estão numa HP7, HP8, que eu preciso fiorizar, eu preciso simplificar. Na verdade, o fiorizar é um termo, mas o que tem por trás disso, tá? A ideia é você simplificar um processo. E aí, o que a gente tem feito com o cliente? Aí o cliente, muitas vezes, vou dar 2 exemplos, tá? O cliente tem uma BAP que ele já cria o processo dele e ele usava uma tela online toda complexa, porque ele já simplificou, porque a VL31N, a ME21N, ela não atendia, era uma tela complexa, e aí ele já simplificou num processo SAP Guia, lá, e aí ele quer trazer isso para o Fiori. E aí a gente reaproveita o código back-end dele e torna essa tela like Fiori, para ele poder usar isso mesmo no notebook ou mesmo em chão de fábrica, tá? Porque muitas vezes a gente se deparou com vários processos. Tem cliente que já usou o SAP Guia no varejo, não quero dar nome aqui, mas a gente já viu o SAP Guia para venda de produto em frente de loja. Imagina, você ter que... não é amigável, não foi feito para isso. Não foi feito para ficar no front. Em frente de loja, ele não é amigável, ele não é friendly, ele não é um processo rápido que você tem que ter. E aí a gente já se deparou de recebimento de mercadoria. Isso ocorre em portarias das fábricas. E aí tem um SAP Guia lá que tem uma pessoa que está recebendo o caminhão e está dando entrada ali numa nota fiscal. Então... tem que ser um processo simples. Esse processo tem que ser... Você tem que usar a tecnologia a teu favor. O que eu posso fazer nesse momento? Em mobile, também em tablet, não em PC. Exato. Então, o que você pode fazer? Eu vou pegar o tablet e vou escanear a nota ali e já vou dar entrada. Isso vai cair depois para o workflow, para alguém pegar aquela nota, um OCR, e ver aquela nota e já preencher e fazer. Mas aquele processo ali na portaria, no chão de fábrica, tem que ser o mais rápido possível. Aí não tem que ser um processo de escritório.
Então você tem que usar o que tem. Eu tenho hoje em dia já no Shopify, eu tenho leitura de QR Code pela própria câmera do celular. Eu já vou usar esse processo. Eu vou trazer uma tela com 4, 5, 6 campos, o mínimo possível, para poder fazer. Na verdade, a gente fala que toda aplicação, você tem que entender para que você vai usar. Então, eu posso ter uma aplicação Fiori, que eu vou usar dentro de um escritório, que ela é robusta, que ela tem uma parede, né, de KPIs, que eu vou bater o olho, eu vou identificar uma anomalia, eu vou ter entrada de campos, que eu vou digitar via teclado e mouse. Mas se eu estou pensando no chão de fábrica, que a pessoa não vai ter mouse para usar, eu tenho que pensar, desenvolver aquela aplicação para ela. Então a gente brinca, se eu vou desenvolver para a aplicação, eu tenho que saber qual é o principal device, qual é o principal aparelho que essa pessoa vai usar essa aplicação. Então, quando eu vou desenhar a aplicação, eu tenho que saber, vai ser via celular a aplicação, eu tenho que pensar que eu tenho que botar o mínimo de campos possíveis. Não, eu vou usar via tablet. Então, quais são os recursos? Não, vou usar via notebook. Então, beleza. A mesma aplicação Fiori renderiza em todos, só que ela tem que ter o design thinking, né? Da onde eu vai ser o principal caso de uso da ferramenta, do app, e aí eu vou desenhar para isso. Isso faz toda a diferença quando a gente vai entregar e a gente vê depois, mede, como o usuário aceitou e se reconheceu naquela solução. Aproveitando isso, depois a gente volta para as perguntas, que o usuário aceitou, a gente tem um cliente de transportadora. E no Brasil tem uma lei que você precisa, toda vez que você tira o caminhão ou o ônibus, medir o suco do pneu, né? Com um paquímetro, seja lá o que for. E existia uma resistência muito grande, o pessoal preenchia lá com PDF e tinha que fazer tudo manualmente. E a resistência era de botar isso no tablet. E o feedback que a gente ganhou do mercado, ou melhor, do cliente, é que depois que os usuários que mediam isso começaram a usar no tablet, no Fiori, eles não querem mais nem saber de PDF. Então, assim, é um paradigma que você tem que quebrar, mas faz parte também da cultura da empresa inovar. E forçar isso e deixar o cara curtir, incluir ele digitalmente. Porque a gente teve também outros casos, empresas de aço, etc., que o pessoal não quis ir. Falou, não. A gente imprime PDF todo dia de manhã, a gente bota a sobra aqui do corte que teve aqui e a gente não quer mexer nisso. E a empresa não mexeu nisso, né? Então, assim, é um dado importante também falar que além da adoção do Fiori, tem que ter uma cultura dentro da empresa, correto, Rogério? Perfeito. Esse caso dessa empresa é uma empresa de sucata, que eles ainda têm a cabeça old school, né? Eles preferem criar um formulário, imprimem diariamente, e cada área vai preenchendo quanto sobrou de sucata. Vai botando as sobras e aquilo depois vai para uma mesa de digitalização para eles depois darem entrada no sistema e calcularem margens. Assim, a gente entende, mas assim, não concorda. Na verdade, porque ele já tem as ferramentas tecnológicas, já está no mundo S4, pode criar a aplicação Fiori, mas tem que ter também um respaldo, tem que ser cultura, como a Sal falou, tem que ser a cultura da empresa de dizer, cara, eu preciso dessa informação. Porque não é só a questão de, eu vou trazer em real time, mas eu não preciso dessa informação em real time. Mas as validações que você faz, o papel aceita qualquer coisa. Então, à medida que você escreve no papel uma informação que pode ser um 3 virar um 8, um 7 virar um 4, o papel aceita. E na hora que isso vai... a gente brinca, né? Que é o telefone sem fio, outra pessoa vai digitalizar e a outra pessoa vai analisar. Aí você tem 3 coisas que a informação nunca vai chegar naquela última ponta, que precisa ter a precisão da informação exata. Então, quando você está num aplicativo e aí o aplicativo vai lá e te fala assim, olha, não pode ser, você não pode ter mais isso que aquilo. Ele faz validações, não é só uma questão de gosto, é uma questão de processo. E isso faz parte do processo de inovação também. A acurácia da informação. Maravilha. Rogério, vamos para mais perguntas que tiveram no Meetup? Vamos lá. Estamos tentando aqui responder. Deixa eu pegar, ver se teve alguma outra pergunta. Mudar a forma de trabalhar, né? A experiência. Na verdade, assim, a adaptação mais eficaz às novas práticas. Isso tem 100% a ver com a gestão da empresa. A gente brinca que o processo de migração para o S4 é um processo talvez de TI, por mais que a gente ache que é um processo da empresa, mas o processo de adoção do S4, a adoção das melhores práticas é um processo com certeza da empresa e não é um processo de TI. Comunicação e informação a respeito das etapas e dos ganhos.
a gente tem percebido que quem resolve adotar e resolve rever o processo e ver, de novo, aquilo que a gente falou, o que dá para usar pelo standard, o que eu preciso fazer extensibilidade, e faz com uma maneira a palavra não é responsabilidade, mas a palavra faz tentando sempre atingir a melhor prática, tentando atingir o melhor processo, ouve o usuário. A gente teve um processo aqui em Israel que fizeram vou comentar sobre esse foi legal. A gente desenvolveu um protótipo de um aplicativo para a prefeitura de Tel Aviv. Eles chamaram todos os usuários numa sala, levaram os usuários, aí demonstraram o aplicativo. De novo, a gente com a equipe de TI desenvolveu um protótipo. E aí, quando a gente começou a testar o aplicativo, eles disseram, não, mas aqui não funciona, isso aqui para mim, essa informação eu vou ter que rolar muito, traz aqui. E esse tipo de interação, quando você usa plataformas rápidas de desenvolvimento, de no-code e low-code, permitem, porque você permite um business user, junto com o analista de processo, desenvolver um protótipo, desenvolver eu chamo de pré-solução, porque ela, na verdade, já funciona. Você volta no teu usuário final, você apresenta, você conversa, você mostra, ele vai pedir, não, eu quero um search help baseado nisso, esse search help para mim aqui não faz sentido, eu quero essa outra informação, eu queria que quando já migrasse o campo já preenchesse aqui embaixo. Você, quando usa ferramentas como a Tachyonics, você consegue fazer esse passo, tá, de você desenvolver uma solução, parar ela num estágio inicial, voltar para o teu usuário final, conversar com o usuário, entender a dor dele, mudar de novo, voltar para ele, fazer esse passo 1, 2, 3 vezes, e aí você vai ter um aplicativo que, além de você entregar ele de forma rápida, ele vai ter muito uso, porque a empresa o cara vai se reconhecer dentro do aplicativo, o cliente vai entender que aquele aplicativo foi customizado, não gosto dessa palavra, foi feito para ele, foi feito sob medida para ele. Isso faz toda a diferença dentro da adoção do usuário. Então, outra pergunta, junto com o Fiori, estão investindo no CDS View extensibilidade. Então, a gente tem visto muito, tá? Esse conceito. Teve no passado, né? Mas a questão do CDS View, a questão do Fiori, é um caminho. Essa pergunta eu já ouvi há pouco tempo de novo, tá? Eu acho que já não faz mais sentido, mas é boa essa pergunta. O Fiori ainda é uma coisa que a SAP pode desistir, eu acho que não vai para frente. Quando a gente viu lá em 2015 o HANA entrando no mercado brasileiro, e aí teve gente que disse, isso é mais uma tecnologia de passagem. Gente, não é. A SAP reconstruiu o RP dela em cima do HANA, em cima do CDS View e em cima do Fiori. Não é uma tecnologia de passagem. Esses 3 paradigmas têm. O que esse paradigma impacta? O que é o HANA? O que eu tenho que fazer o push down do meu código, fazer o maior processamento possível dentro do banco? Aquela camada que a gente, quando começou lá quem começou em 99, 2000, 2001, fazia, não, pega o máximo do banco, leva para a camada do application, processa os dados na camada do application e display no AVV. Esse paradigma mudou. Em 2013, 14, 15, a SAP já bateu. Olha, agora é push down, tem que levar o código para dentro do banco. O código tem que ser processado máximo possível dentro do banco. O menor result set vai para a camada de application, meio que para uma passagem, para um ajuste de dado, para um virtual elemento, para depois ele ir para o Fiori. Aqui vai vir uma camada. E isso não tem mais volta, gente. Esses 3 pilares, HANA, CDS View e Fiori, veio para ficar. Então a gente tem que entrar nele. É baseado nele com o S4 Face. A gente abriu hoje o S4. Deve ter mais de 120 mil CDS Views. Tem a camada dos Basics, Interface, Composite, Consumo. Mas é o caminho. E é um caminho sem volta também, porque a gente tem encontrado o pessoal do BTP, os influencers dentro do LinkedIn, né? A gente abriu contato, todos eles foram muito receptivos conosco. E todo mundo fala a mesma coisa, né? O caminho é CDS View, pode até splitar numa hora, em vez de usar o Fiori, usar o Web Elements, como chama? Web Components, a nova tecnologia que você consegue fazer like Fiori, não o Fiori original, mas a cultura de fiorizar
e usar o CDS no back-end, isso aí é um caminho sem volta. A SAP já não para de investir nisso, né? Todos os influencers que trabalham tanto com BTP quanto com qualquer área de back-end ou de front-end da SAP que a gente conversa, diz isso, tanto da Alemanha, Estados Unidos ou até no Brasil. Exato. Eu não tenho dúvida que esse caminho é sem volta. A gente não tem ainda visto muito nas empresas que a gente tem visitado essa migração, vamos chamar assim, né? A migração técnica para EPC4 a gente tem visto bastante, mas muitas vezes as empresas agora fizeram, vamos chamar essa etapa zero da jornada. Foram para o S4, estão com o SAP GUI, o processo... Como o Fernando até da Piracanjuba no nosso último meetup falou, o processo não pode parar, a empresa não pode deixar de... não vai parar, você não vai parar um dia de operação porque você vai trazer uma tela Fiori. Isso eu concordo em gênero, número e grau com o Fernando. Fernando Cunha da Piracanjuba. Agora, a gente tem que olhar também que a empresa foi para lá. Agora, como eu vou tirar proveito desse investimento? Porque a gente brinca, né? Que quando a empresa vai para S4 e ela continua operando via SAP GUI, é que nem a gente, com todo respeito, dá uma Ferrari na mão de um senhor de 90 anos e espera a máxima performance, máximo uso da Ferrari. Ou, como diz o pessoal, eu comprou a Ferrari para ir para a padaria. Não, faz sentido. A gente precisa pegar uma... A gente tem um carro que anda em alta velocidade e a gente tem uma pista de alta velocidade. A gente tem que agora botar o carro para andar nessa pista. A gente tem que, por exemplo, uma coisa que a gente não tem encontrado nas empresas, o uso massivo de Embedded Analytics. Pô, a partir do momento que você tem pela primeira vez dentro do ecossistema da SAP um banco, o LTP e o OLAP, dentro do mesmo banco, quer dizer, um banco transacional e analítico dentro do banco do RP. Desculpa, a gente pegar e fazer uma solução que tenha KPIs analíticos, que tenha ferramentas analíticas no teu processo transacional, é formidável. Vai te abrir um leque que a gente ainda encontra, na maioria das vezes, a gente encontra empresas que têm o S4, exporta CSV para uma ferramenta de BI, e aí no BI importa novamente, e aí vai lá e consome do BI. Eu vejo vários problemas nesse fluxo. Exemplo, problema número 1, quantidade de dados que eu estou exportando. Então isso eu gasto o tempo do RP para exportar dado. Delay, quantidade de dados que vão trafegar nessa exportação, por mais que eu não use CSV, eu vou usar uma API, quantidade de dados que eu estou trafegando, eu estou falando de toneladas de dados, aí eu vou pegar essas toneladas de dados, copiar para uma base de BI, para eu poder chegar lá e tirar um analítico em cima dele. Aí eu posso fazer tudo isso dentro do S4. Qual a vantagem de fazer no S4? Real time. Eu mato a cópia, mato o tráfego, mato a ferramenta de BI. Então você está dizendo que agora o Embedded Analytics substitui a ferramenta de BI? Não. Mas os dados que são do SAP, somente do SAP, e não é pouca coisa, então podem ser analisados no SAP. E mais do que isso, Rogério, não sei se foi o Fernando da Piracanjuba ou o Fernando Padilha da Vivo que falou que o que eles acham é que a falta de uso do Fiori é a falta de conhecimento. Eu digo mais até, a gente está nessa empreitada aí desde 2019, a minha análise desde então é o seguinte, que o pessoal está bem preocupado com a migração de SCC para S4 ou até do S4 versão 20 qualquer coisa para 20 qualquer outra coisa. Então, assim, eles estão muito preocupados com a migração e menos preocupados com a customização. Aí você pega, por exemplo, o nosso cliente de RH, que hoje um dos 35 mil funcionários fazem apontamento de presença automática via celular. Como é que você diz para esse cara que ele tem que sentar num PC de novo e fazer o apontamento via SAP GUI? Isso é um caminho sem volta, não dá. Então, a gente tem que... que eu digo o mercado... botar dentro das empresas a cultura de conhecimento do Fiori, e esse que a gente está tentando fazer aqui, para as pessoas conhecerem como é fácil usar, ou até usando a Tachyonics, aí é uma promo nossa mesmo, através da Tachyonics, customizar e fazer essa tela amigável, do pessoal gostar de usar o Fiori, não mais o SAP GUI para o end user, você conseguir culturizar, trazer a cultura para dentro da empresa, de que, cara,
não dá mais pro cara abrir o PC, vai ter que fazer as coisas. Hoje em dia todo mundo tem que fazer as coisas via telefone e via tablet, não dá. É um caminho sem volta. Eu concordo gênero grau. A gente vê pouca coisa dessa questão da cultura e pouca coisa na questão do conhecimento. Porque quando o gestor ele olha esse processo e ele tem conhecimento que evitar uma ferramenta Power BI, não por ser Power BI, mas qualquer ferramenta de BI, com dados só do SAP, fazendo só analítica em cima de dados de SAP, e ele tem o S4, ele tinha que olhar e dizer, calma aí, cara, se o dado é só do SAP, eu tenho que fazer a Embedded Analytics dentro do SAP. Perfeito. E fora que você ainda vai trazer a questão do perfil que está dentro do SAP, porque senão você copia o perfil, você regera o perfil dentro da ferramenta de BI, porque senão a gente pega casos que as pessoas estão acessando dados que não são seus, passa por isso dentro do cliente. Então, a questão de a gente também ainda ver, eu faço arquivo CSV, carga... Tem clientes que falam assim, eu faço carga full todo dia. Eu falei, gente, vocês estão no S4, vocês têm API incremental, vocês têm... O banco hoje, como você sempre diz, né, é Leolap ou DBC. Enjoy it, né? Usa isso, cara. Usa, e você tem ferramentas. Então eu tenho, por exemplo, mas eu preciso trazer dados do SAP, que eu vou juntar com dados de temperatura para poder fazer. Então tá bom, isso não é dentro do SAP, isso deveria ir para uma ferramenta... Traz o Instagram do fornecedor, sei lá, cara, tem muita coisa. Então usa as melhores tecnologias. A gente vai encerrar por aqui, a gente vai depois no próximo podcast trazer mais pontos tecnológicos que a gente está fazendo. Eu só quero eu posso dar um pontinho só de tecnologia aqui? Eu queria que você só desse uma pincelada só para atiçar, aguçar. A SAP, através do Joule, tá melhorando o machine learning, né? A inteligência deles através de tecnologias como Knowledge Graph. A gente está estudando isso, está colocando isso dentro da Tachyonics. Você consegue dar uma palavrinha da direção e a gente vai comentar na semana que vem também sobre isso, Rogério? A gente tem assistido muitas palestras sobre o Joule, sobre o AI, a BAP AI SDK. A SAP tá vindo muito forte na área de AI agente, ou o agente que AI, né? Tem uma diferença, que a gente vai fazer isso no próximo podcast, comentar quais cenários, mas a gente tem visto bastante coisa, bastante inovação em processos, vamos chamar, quase autônomos. A SAP trazer toda a questão da LLM, toda a questão de dar liberdade para o agente de AI fazer um processo autônomo. Ele, na verdade, não é só um chatbot que você pergunta qual é o meu último pedido e ele te devolve, quanto eu gastei. Ele, na verdade, você pede ações para ele e ele, conhecendo o teu contexto do teu S4, conhecendo o teu contexto do teu RP, ele consegue lá e desenvolver aquela ação para você. Isso aí vai ser o ponto do nosso próximo podcast. A gente está fazendo umas análises aí, eu e o Rogério, junto... a gente até instalou via Python esse algoritmo de Knowledge Graph para entender melhor como ele funciona por dentro. E realmente, cara, a gente chama que a Machine Learning hoje ela delira bastante quando você pergunta, sei lá, qual é o processo de venda que mais performa. E aí a LLM padrão, que vai lá no ChatGPT, chega lá 4.0, ela devolve, mas ela delira bastante. Usando esse Knowledge Graph, né, Rogério, não delira. Ele responde exatamente o que ele pergunta, sem erro. Impressionante a melhora do algoritmo novo que o mundo está indo, né? A gente vai botar também o link desse paper da SAP, que mostra que com o uso de Knowledge Graph, que RAG, que é Retrieval Augmented Generation, é uma forma de você incorporar o Knowledge Graph dentro desse processo de LLM. Você saía de alucinações que chegava a 70% Perfeito. do uso básico da LLM direto num processo contextualizado de RP para zero. Não é 1% ou 2%, é zero. Então, esse vai ser o nosso assunto do nosso próximo podcast. Queria agradecer a presença de todos e que ficaram com a gente até agora. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Rogério, a câmera ali. Obrigado. A gente se vê semana que vem.